Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula, dando sequência à nossa análise das demonstrações financeiras. Vamos falar um pouquinho sobre índice de liquidez. Então, já vimos anteriormente análise vertical, análise horizontal, fizemos uma interpretação bem sucinta. Agora vamos avançar um pouco mais, com mais algumas maneiras de analisar o desempenho financeiro de uma empresa. Bom, por que analisar as demonstrações financeiras de uma empresa? Primeiro, para interpretar a situação econômica e financeira desta empresa, para que a gente possa descobrir dentro dos números, dentro de seus relatórios, qual é a real situação econômica e financeira de uma empresa. Identificar pontos fortes e fracos, e assim poder direcionar de maneira mais adequada os seus esforços em sanar os pontos fracos. Medir a capacidade da empresa de geração de lucro e também identificar a eficiência da empresa em gerenciar os seus ativos. Como essa empresa está alocando os seus ativos, tem muito ativo, tem muito imobilizado, tem pouco caixa, tem muita dívida. Lembrem-se, a gente utiliza essas análises para verificar como anda a saúde da empresa, como anda a alocação de capital, como é que essa empresa distribui o capital dentro de suas contas, se está no ativo ou se está muito no passivo, ou se conta muito com capital próprio, ou o contrário, se precisa de muito capital de terceiros. Enfim, a gente utiliza essas análises para dar suporte à tomada de decisão. E aí a gente utiliza análise comparativa, comparando orçamentos ano a ano, comparando os resultados atuais com os resultados dos anos anteriores. Lembrem-se que quando a gente analisou verticalmente e horizontalmente, a gente tinha pelo menos 2 períodos. Então a gente precisa de um período para fazer a comparação. O período que a gente chama de base, A partir dali a gente inicia a análise e as comparações. Bom, a gente pode comparar o setor da empresa, a gente pode também utilizar essa análise para comparar a concorrência ou os demais setores da economia. Então a análise comparativa ela é muito útil para que a gente verifique o andamento da nossa empresa ou para que a gente também possa buscar informações dos concorrentes e assim direcionar melhor as nossas atitudes, as nossas decisões. Bom, nós vamos abordar o índice de liquidez e o índice de endividamento. Então são duas formas, 2 índices, 2 indicadores que a gente vai trabalhar durante a aula de hoje. A aula de hoje ela é teórica, então eu vou apresentar para vocês os índices, vou mostrar as fórmulas, como a gente obtém esses resultados, e na próxima aula a gente vai desempenhar um papel mais prático. Então na próxima aula a gente vai realizar os exercícios em cima desses índices, tá ok? Vamos começar pelo índice de liquidez. Bom, se vocês se lembrarem da palavra liquidez, o que é liquidez? E o que significa liquidez? É a capacidade da empresa converter algo em dinheiro. Tá? Isso, se a gente aplicar, por exemplo, para os nossos investimentos, é a capacidade que eu tenho de transformar alguma coisa em dinheiro rapidamente. Se eu compro, por exemplo, um automóvel, se eu compro um terreno ou um imóvel, qual é a capacidade de liquidez que eu tenho nas mãos? Ela tem alta liquidez, ou seja, eu posso vender esses exemplos que eu citei amanhã rapidamente e levantar o dinheiro ou não? Ou ela tem baixa liquidez? Então, liquidez está relacionada à capacidade que você tem, ou no nosso caso, que a empresa tem, de transformar um bem em recursos, em dinheiro. E ela mostra para a gente a capacidade que essa empresa tem de honrar os seus compromissos, de pagar as suas dívidas. Tá? Então, nós vamos avaliar o índice de liquidez corrente. Ele comprova
a capacidade de cobrir o passivo circulante. Então, a fórmula que vem apresentada logo abaixo, a liquidez corrente é o resultado do ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, nós temos aí uma divisão simples entre total do ativo circulante dividido pelo total do passivo circulante. Extraímos o índice de liquidez corrente. Vai demonstrar a capacidade que essa empresa tem de cobrir o passivo circulante. Liquidez seca, aplicado quando os estoques representam uma parcela considerável do ativo circulante, especialmente se esses estoques não têm um turnover rápido, um giro muito rápido. Então a gente utiliza o índice de liquidez seca quando a empresa aparenta ter um nível de estoque muito alto. E aí a gente calcula, e aí vamos para a fórmula, o ativo circulante menos os estoques dividido pelo passivo circulante. Então eu tiro o estoque, verifico dentro do ativo aquilo que sobra do circulante e divido pelo passivo circulante. Eu tenho o resultado que se chama índice de liquidez seca. Índice de liquidez imediata indica o valor que a empresa dispõe de forma rápida, de forma imediata, para saldar as suas dívidas. E a fórmula é a seguinte: eu pego o resultado da conta disponível, né, o ativo disponível, e divido pelo passivo circulante. As disponibilidades pelo passivo circulante nos representam a liquidez imediata. Índice de liquidez geral mostra a situação de liquidez a longo prazo. Então, é o ativo circulante mais o realizável de longo prazo, dividido pelo passivo circulante, mais o exigível de longo prazo. Então, aqui, o índice de liquidez geral é uma visão a longo prazo, é a situação da empresa em um período de tempo maior. Então, esse resultado nos demonstra o índice de liquidez geral. O capital circulante líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante. Nós temos o resultado denominado capital circulante líquido. Com relação ao endividamento, então como é que a gente sabe, analisando os documentos de uma empresa, sua DRE, o seu balanço, que essa empresa está endividada ou não? Então a gente precisa realizar cálculos de acordo com os relatórios empresariais para chegar a algumas conclusões. Então esse índice de endividamento ele mostra a posição do capital próprio em relação ao capital de terceiros. Por exemplo, primeiro índice de endividamento demonstra a participação de capitais de terceiros dentro desta empresa. Então a fórmula é o exigível total dividido pelo exigível total mais o patrimônio líquido ou o total do ativo. Tá? Com isso a gente identifica qual é o grau de endividamento dessa empresa com base no capital de terceiros. Um segundo índice de endividamento, e aqui eu estou avaliando o capital de terceiros, mas sem considerar o capital próprio. Então é um grau de endividamento. Estamos dividindo o exigível total pelo patrimônio líquido. Então, demonstra, mais uma vez, o capital de terceiros sem levar em consideração o capital próprio. Terceiro índice de endividamento. Aqui nós estamos analisando a participação do exigível de curto prazo sem levar em consideração o exigível total. É igual ao exigível total dividido pelo patrimônio líquido. Bom, pessoal, como eu disse, essa é apenas uma aula teórica, uma aula de apresentação desses índices. Nós aprofundaremos esse conteúdo na semana que vem. Nós faremos uma lista de exercícios em cima
desses cálculos, não somente dos cálculos, mas principalmente com relação à análise. Então, além de realizarmos as contas, faremos a interpretação dos resultados para que vocês se familiarizem um pouco melhor com esses dois novos índices que estamos iniciando o nosso aprendizado. Até a próxima aula, pessoal!